se a sua família não está bem, ou lá não está bem. Isso é de preocupar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Charles, deixa eu ver o nome do rapaz, está aqui. Irmão, esse homem aqui é um pregador batista. Eu não sei quem já leu, isso é uma parte de um dos livros dele, sobre lamentações. É Charles Spurgeon. Isso, é verdade? Conhece, né, Elaine? Conhecido como príncipe dos pregadores. Irmão, dos pregadores. Olha o que ele fala, irmãos. A oração em si mesma, independentemente da resposta que ela nos traz, é o grande benefício para o crente. Não adianta, meu irmão ou minha irmã, quando a sua filha ou o seu filho te trazer um recado que você querer agredir ele ou querer agredir ela. Talvez você não passou segurança para os seus filhos. Mas o coleguinha da escola passou. O coleguinha da igreja passou. Mas qual é o remédio? Está dizendo aqui que é a oração. Outra coisa interessante, irmão, que ele fala assim, ó. O estado mais saudável de um verdadeiro crente é ele nunca se sentir vazio. Sabe o que acontece? E isso me preocupa. É eu tentar passar algo para minha filha e ela não vê em mim. Isso é preocupante. Eu tento passar, mas ela não vê no meu exemplo. É um cristão vazio. Não tem testemunho. Não tem segurança, irmãos. E algo impressionante. Muitos, viu, Thalia? Você é uma jovem. Hoje eu já tenho meus 45 já. Mas eu já passei pela sua idade. E você que é jovem sabe disso também. Irmão, o mundo está assim, ó. De coisas atrativas para os jovens. Sim ou não? Tá. E aí sim, entra um papel da igreja a criar alguns meios para que ajude esses jovens. Não é papel da igreja criticar, condenar de maneira nenhuma. É o papel da igreja ajudar. Esse é o papel da igreja. É papel nosso, irmão, cuidar um dos outros, visitar um com os outros, orientar, falar, conversar, não ter vergonha. Tem pai que tem vergonha. Ou tem mãe que tem vergonha. Olha, eu vou usar uma linguagem bem clara para você entender. O nosso corpo, ele tem braço, começa por aqui, ó. Tá vendo? Todo o corpo. É dever do papai e a mamãe orientar. Olha, filha, até aí não pode. Tá entendendo o que eu quero dizer, né? Irmão, tem que ter um limite no lar cristão. Observa comigo. Dá uma observada. Quando todo lar tem problema. Isso eu acredito. Todo lar ele tem problema. Mas não tem estrutura para enfrentar os problemas. E aí, Tyler? Eu lembro que um dia eu falei eu não sei se foi para você ali no portão. Que, olha que coisa linda aqui. O que está aqui é como se fosse uma memória de um computador. Você compra um notebook, tá o Windows lá, sem programa nenhum. Aí você começa a baixar. Não é verdade? Você pode até me achar estranho, meu irmão. Mas muitos dos lares estão sendo afetados pelo que está vendo. Pelo que está vendo. Ela fala ali, irmão, é por causa do tempo. Pelo que está vendo.
A Bíblia, ela fala que nós somos contemplados também pelo que nós estamos o quê? Vendo. Por isso, minha irmã, eu te dou um conselho. É uma coisa muito simples. Está vendo os desenhos bíblicos? Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas tem muitos desenhos bíblicos que uma criança não pode assistir. Existem mensagens mentirosas por trás de alguns desenhos. Aí, de repente, filha, aí você coloca lá, a criança está, ó, pam. Aí você tem um ensino, a criança vai ter outro. Talvez seja uma coisa simples, mas é uma verdade. O desenho, ele passa uma mensagem que você acha que é bíblica. Ó, eu tiro um exemplo. Lá em casa, é contado nos dedos os desenhos que a Sofia assiste. Por que isso? Porque a gente assistia junto. Só que ali que a criança desenho, sabe, todo aquele espetáculo lá que está vendo? Pera lá, aqui não dá certo. E não se assuste, viu, meu irmão? Talvez mesmo da igreja adventista. Tenha cuidado. A irmã, a serva do Senhor, ela fala outra coisa importante, irmão, que está acabando com a família. É a linguagem que é usada no lar. Vem aqui, meu irmão. Vem cá você. Você. Ó, é claro que os pais que são mais velhos do que eu, sabem que a minha educação foi eu dar bênção para o meu pai. Hoje, os filhos chegam do trabalho, quando se cumprimenta, e aí, velho? E aí, mano? Assim. E aí? Isso quando entra na sala que fala alguma coisa. Eu estou mentindo? Estou falando alguma coisa estranha? Irmão, a linguagem do lar. E eu vou mais além. Muitos estão sendo... Eu não sei se é 3, se é 4 ou se é 5. Mas a linguagem na igreja é uma. No Facebook é outra. No WhatsApp é outra. Na escola é outra. Ou seja, meu irmão, o lar está sendo atacado até pela linguagem. Sabe por quê? Porque, Tayla, a estrutura dessa criança vai ser você. Vai ser a avózinha. Então, o que nós estamos falando, irmão, vai afetar também no nosso testemunho. Outra coisa interessante, irmãos, que a serva do Senhor, ela fala. É com relação às amizades. Eu não sei quantos têm filhos ou filhas que são adolescentes. O pessoal que está aqui do clube, a Silvia, que nós trabalhamos junto, ela como secretária, e eu trabalho também na parte de capelão. Irmão, se tem uma coisa importante, é uma coisa simples, é você entender que você precisa saber como está o seu filho. E uma coisa que eu percebi, que tem muitos pais que pensam que o clube, os desbravadores, funciona como se fosse uma creche. Eu coloco lá, não é verdade? E está tudo bem. Irmãos, os pais têm o dever de saber até na igreja como está o comportamento dos filhos. Não é verdade? Ela vai crescer. É responsabilidade sua.
E sabe o que está acontecendo, meu irmão? 99% das visitas que o pastor fez foi para visitar a família com problemas. E no meu pensamento, é a falta do relacionamento com Jesus na família. Abra sua Bíblia. Em Efésios 6. Efésios 6. Efésios capítulo 6. Senhor Deus, a sua palavra está aberta. Fale conosco e nos dê entendimento dos seus ensinos sagrados em nome de Jesus. Amém. Conselhos de Deus. Filhos, obedecei a quem? Porque isso é o quê? Justo. Irmãos, a obediência está sendo algo que está sendo doloroso. Mas eu descobri, minha irmã, que os filhos querem ver mais interesse em alguns pais. Como é que foi seu dia? Como é que foi a escola? Como é que foi a prova? Como é que foi o dia no clube? Como é que foi o culto? O filho vai passar a sentir. Nossa, o pai se preocupa comigo. A obediência é gerada por amor e respeito. Quer ver outro conselho no verso 4? E vós, pais, não provoqueis o quê? Nos filhos o quê? A vossa ira. Irmãos, tem algo que eu tenho tentado me controlar. Quantos dos irmãos já leu o livro lá Adventista? Você já leu esse livro? Tem uma frase lá que a serva do Senhor, ela fala sobre a irritação no tom de falar. Você sabia, irmão, que a palavra mata alguém? Você acha que assassino é aquele que lá fora só está matando, tirando a vida de alguém? Você com uma palavra no seu lado destrói teu casamento, destrói a tua família, destrói o seu filho, destrói o relacionamento entre mulher e marido. Tom de falar. E aqui, não provoqueis. De repente, minha irmã, ela pode fazer algo que vá tirar você do sério. Mas a serva do Senhor e Paulo, ele cumprimenta o cuidado no tom de falar. Irmão, nós estamos num tempo assim, Lá não é uma casa. Cristo está preocupado que a igreja tenha lá, não só uma casa. Um lar é formado pelas colunas sagradas. A serva do Senhor, ela diz que, minha irmã, existe algo que nós chamamos isso de ética cristã. Irmão, quantos assuntos de casal eu sei por boca de outro, porque a esposa falou do outro. A ética na família, irmão, está acabando. O marido fala da mulher naturalmente. O esposo fala da esposa naturalmente. Não está tendo mais ética. E com isso, Satanás está dando risada. Sabe por quê, minha irmã? Porque
fala para uma pessoa que não tem estrutura nenhuma espiritual, aí todos os seus problemas que era para ser resolvido de uma questão ética, complica porque Satanás já tomou de conta. Irmão, por favor, meu irmão, mantenha a ética da sua família. Eu estou falando isso por experiência própria. Precisa-se ter ética à família. Ter amor pela família. Quando você for falar algo do teu filho, irmão, vigie para quem você fala. Quando você for falar algo do seu esposo, vigie para quem você fala. Quando você for falar algo da sua esposa, meu irmão, pense e ore, mas vigie antes de falar. Você que está namorando, cuidado com o que você fala do seu relacionamento para alguém. A família, irmão, é algo sagrado. É Deus, é a mulher, o homem e Deus. E se houver alguém fora desse campo, ore a Deus para você falar alguma coisa. Porque sabe o que acontece, meu irmão? Depois que Satanás ele sai fazendo isso aqui, ó, joga. Toda a igreja fica fermentada e aí o problema fica muito mais difícil. Sabe por quê? Porque nós compartilhamos com o inimigo na destruição da família. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa estranha, mas é isso que a serva do Senhor diz, e é isso que o inimigo está fazendo no meio da família. Irmãos, você pode me ouvir falar algo da minha família, mas eu vou te falar com toda certeza, vai ser muito difícil. Existe problema familiar entre pai e filho, entre irmãos e irmão da mesma família, entre esposa e esposo, que tem que ser resolvido em casa de joelhos, orando. Agora, minha irmã, se existe alguma situação que as irmãs estejam enfrentando, que precisa de um auxílio, ore e procure alguém que tenha capacidade espiritual de dar conselho. E aí, irmão, eu espalho para a igreja de Deus. Principalmente para os jovens. Isso é muito importante. Você prestar atenção com quem você conta algo seu. Isso é importante, irmão. Eu ouvi uma experiência de um pastor de 65 anos de casado. Ela faleceu. Ele ficou viúvo. Isso estava na revista dos anciãos, do ano passado. E se tem uma frase que ela falou dele, no caso, ele falou dela, é tremendo. 65 anos de casado. E eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra. Quem já assistiu? O filme é conhecido. Quarto de Guerra. É um filme baseado em fatos reais. Sabe aonde? Ele contando que ele resolvia todos os problemas que ele tinha com a esposa quando surgisse. Era em um lugar que ele reservou para ela e Deus. E quando fosse sair daquele círculo familiar, ele ia orar para pedir a Deus orientação para quem ir pedir ajuda. Só que hoje, irmãos, no desespero, ali no momento do problema, aí sai espalhando. Irmão, o conselho de Deus é: ame a ética da família. Ame a ética da família. E, irmão, para terminar, agora no capítulo 4, verso 32,
de Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Irmãos, outra coisa que o diabo está atacando na família é o perdão. É o perdão. Eu estou certo. Não, eu estou certo. Não, você está certo. Não, eu estou certo. Você está certo, eu estou certo. Você está certo, eu estou certo. E aí vira aquele conflito. E principalmente, meu irmão, toda a família presenciando. Meu irmão, quem tem mais experiência aqui sabe disso. Existe situação na família que os filhos não precisam saber. Viu, filho? Se você tem um assunto a conversar com a mamãe, quando a Lorena estiver grande, ela não precisa ouvir vocês discutindo na frente dela. Irmãos, hoje o cenário familiar é esse. Filhos criados, revoltados, ou com a mãe ou com o pai. Mas por quê? Porque vê o pai, não, a mãe, sim. Não, o pai, não, a mãe, sim. Quer ver uma coisa simples? Tyler, você amanhã não vai para a escola. Não, a escola pode ir. Um exemplo, filha, amanhã você não vai. Mãe, no caso é mãe e filha. Mãe, mas eu vou com os amigos. Filha, hoje a mamãe está falando que você não vai. Sabe o que é que gera, irmão? Uma discussão. Aí fica os filhos ouvindo. A mãe diz que vai. O pai não vai. E a mãe vai. E a mãe não vai, vai. E aí cria-se um lar de famílias revoltadas. O filho ou toma partido para o lado do pai, ou toma partido para o lado de quem? Da mãe. Não é isso, meu irmão? O conceito de Deus é conversa separado. Conversa separado. A filhinha não precisa ouvir essa discussão. Outra coisa interessante, irmão, que fala aqui na questão de um amor um para com os outros. Você sabe por que a igreja ela tem dificuldade de perdoar? Você sabe por que quando surgem pequenos problemas no meio do povo de Deus, até dentro da igreja, quando surgem pequenas coisas, existe uma dificuldade tremenda de se perdoar? É porque em casa ele não aprendeu isso. Eu estava conversando com uma pessoa que a Mary sabe quem é. A Mary sabe quem é. E eu acredito que se tiver aqui é outra pessoa que sabe. Né? Mas a Mary sabe do quem eu estou falando. É uma pessoa, meu irmão, bem longe do círculo daqui da igreja. Mas hoje, eles têm essa dificuldade porque os filhos foram criados dessa forma. Sem perdão, sem afeto, sem elogio, sem nada. Quantos pais às vezes falam para o filho, você não fez porque você é burro. A serva do Senhor está dizendo, irmão, que você está matando teu filho. Se ele está indo mal na escola, elogie ele, motive ele aí. Se ele está mal, se ele não está muito bem, se ele não sabe, está com o semblante caído, elogie seu filho, converse com ele. É parte nossa, mas nunca fale para o seu filho palavra negativa, que não vai conseguir, que não vai fazer não sei o quê. Sabe o que acontece, meu irmão? Ele vai crescer um filho revoltado, um filho com aquela ideia que não vai conseguir, porque nunca teve um elogio. Nunca teve um elogio. Uma vez eu ouvi uma mãe falando aqui, ali na frente, disse, Edivaldo, você viu como a minha filha cantou tão bonitinho? Mas ela falou para mim, mas a filha ouviu. Isso é importante, meu irmão. Isso é muito importante. Irmãos,
Eu vou terminar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. A sua família está indo bem? Deixa eu te fazer outra pergunta e reflita. Qual é a sua maior preocupação? Irmãos, eu não vou falar o nome do pai. Ele não é daqui. Ele chegou para mim chorando. Chorando. Eu acho que algumas pessoas aqui talvez vão entender. Porque eu já pedi oração. Ele chegou até mim e disse, Edivaldo, chorando. Ele disse, Edivaldo, eu dei a melhor escola para o meu filho. Para minha filha. Eu dei a melhor escola para minha filha. Eu procurei a dar o melhor quarto para ela. O quarto. Detalhado do jeito que ela pediu. Eu consegui dar uma melhor faculdade para minha filha, porque hoje ela ganha 7 mil reais. E tem uma proposta para ganhar 8 mil. Mas esse pai, irmão, ele chegou para mim e disse, Edivaldo, mas o principal eu não dei para minha filha. Se eu pudesse, eu pegaria o tempo e fazia assim, ó. Voltava tudo. Só que eu não consigo. Hoje, irmão, são lágrimas de um pai que está lutando por uma filha. E teve um momento que marcou ele. Foi quando a filha chegou no pai e disse, pai, hoje o coral vai tocar cantada de Natal. E eu gostaria que você ouvisse eu tocar a primeira vez piano. O papai pagou aula de piano, é respeitada em uma das maiores igrejas aqui de São Paulo. Ele disse, Edivaldo, isso me ficou marcante, ela era uma garotinha de 13 anos. Sabe o que foi que eu falei para minha filha? Não, filha, é que eu já tinha um compromisso na minha agenda marcado, tem como eu ir outra vez? Não, papai, é a primeira vez que eu vou tocar na igreja, a cantada de Natal. O pai não foi. Há 2 anos atrás, a filha jogou esse momento na cara do pai. Irmão, então o assunto aqui não é como você pensa. Não é brincadeira. E hoje o pai está caindo, chora para que a filha volte para os braços do Senhor. Por isso, Tânia, antes de você se preocupar em dar o melhor que se pode dar aqui no mundo, talvez uma roupinha melhor, um calçado melhor, é importante isso? É importante. Mas você tem que ser o melhor para ela. Não é isso, minha irmã? Irmão, nós como os pais, temos que ser o melhor para os nossos filhos. Não se preocupar em dar o melhor, sendo que ainda nós não estamos sendo o melhor. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Por isso, meu irmão, reflita. Antes de lutar por tudo nessa vida, lute pelo que Deus te deu, que é a família. Irmão, eu gostaria de convidar você até aqui. Pode vir até aqui. Jesus, quando você conhece a história, quando Jesus estava reunido ali com os discípulos, a Bíblia diz em Marcos 10 que algumas crianças foram até quem? Jesus. E os discípulos falaram que talvez elas iam atrapalhar ali, né? E tentaram impedir. Aí Jesus disse o quê?
deixai vir, porque deles é o reino do céu. E aí a Bíblia diz que Jesus pega uma daquelas crianças, ou chama o restante e abençoa. Por isso, Tyler, nós vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre a sua bebezinha, tá bom? E, irmãos, vamos juntos participar desse momento, lembrando que você e cada um de nós somos constituídos de família, e que é a base da igreja. Que Deus abençoe. E nesse momento nós vamos colocar a nossa família, né, irmã? Porque o inimigo quer tirar a paz e a alegria, mas ele não vai conseguir. Porque se ele mexe com a família, ele mexe com a felicidade, né? Então não adianta nós correr para outro lugar, a não ser a felicidade primeiro da família. Olha aí no 6. Irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás no céu. Aqui, Senhor, está a pequena Lorena. Está aqui a sua mãe, a sua avó. Está também aqui a bisavó. Está aqui, Senhor, a igreja. E acreditamos, Senhor, que o principal está em nosso meio, que é Jesus. Amém. Senhor, dá sabedoria para essa jovem mãe orientar e cuidar da sua filhinha. Também aqui tem o seu auxílio, a avó e a bisavó. Senhor, dê sabedoria, porque sabemos que esta criança está completamente inocente de informações negativas que o mundo oferece. Mas elas têm a responsabilidade perante Deus de orientar esta criança no caminho do Senhor. Dê-lhe sabedoria. E para que na volta de Jesus, esta família esteja preparada naquele grande dia. E nós, como igreja, também podemos ajudar no crescimento desta criança. E de uma maneira geral, Senhor, pedimos a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada. Porque sabemos que o inimigo está furioso, está atacando a família. Mas em nome de Jesus ele é derrotado. Dá sabedoria, Senhor, para cada pai, a cada mãe que está aqui, a como lidar com os seus filhos, com a sua família. Nos dê amor e principalmente, Senhor, humildade para buscar sabedoria no Senhor para conduzir a nossa família. Nos dê a sua paz. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre essa pequena. A gente ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse certificado dessa data especial, é claro que a bebezinha, ela não está entendendo nada, né? Mas um dia você vai mostrar esse certificado, ó, faz esse momento especial, fora aí as fotos aí, ó, que ela vai ficar como lembrança. Vamos orar, meu irmão. Senhor nosso Deus, nós temos a esperança de que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. E a alegria, Senhor, será completa se a família estiver lá. A família, esposo, esposa e filhos. O Senhor nos orientou aqui em alguns conselhos importantes. Mas nós temos a liberdade de escolha. Que o Senhor nos ajude a escolher o que é o melhor. Melhor para o nosso Deus e principalmente melhor para nós. Que o Senhor nos ajude a vencer aos ataques de Satanás. Seja ele na mídia, na conversa, na comunicação, no que estamos vendo, no que estamos falando, na falta de perdão, na falta de compreensão. O inimigo está atacando de todos os lados.
Mas em nome de Jesus, nós temos um comandante que não tem uma batalha que ele não vença. E esse comandante é Jesus. Senhor, queremos que o nosso lar, os anjos, assim como a serva do Senhor diz, que os anjos querem se sentir felizes ao estar em nosso lar. Que eles, como convidados especiais do Senhor, sinta prazer em estar no meio da nossa família. Vamos para casa, mas que não seja só uns momentos, mas que fique no nosso coração e que nós guarde, que nós precisamos, porque sem Jesus nós não venceremos, mas em nome de Jesus nós vamos vencer, porque Ele venceu. É em nome dele que nós oramos. Amém.